Tudo bem? Beleza, vamos lá, simbora. Estamos seguindo em frente aqui, tá? Vamos embora. Corretora e distribuidora. Qual a palavra-chave da corretora e distribuidora? Anota aí as palavras, as questões trouxerem intermediação, né? Intermediação. Lembrando que tem caído uma pegadinha maldosa, tá? Dizendo que as corretoras são fiscalizadas ali pelo Bacen e pela CVM. São. E se na prova, Igor, tiver Bacen numa alternativa e CVM na outra? Vai em Bacen, tudo bem? Por quê? Porque não deixa de ser uma instituição financeira, está mexendo com grana, então o Bacen é soberano. Mas a corretora também vai ser fiscalizada pela CVM? Vai também, mas o Bacen é soberano nesse quesito, tudo bem? Beleza? Tá? Então, é fiscalizada pelos dois, tá? Mas, por se tratar de grana, principalmente autorização para o funcionamento, tá? É o Bacen que dá. Beleza, meu povo lindo? Maravilha? Como que vocês estão até aqui? Me dá um ok, que tá tudo bem? Seguimos. Bora. Legal. O que mais que cai, tá? Cai os tipos de banco, tá? Então, o banco múltiplo, ele é um banco que tem no mínimo 2 carteiras. Ele tem que operar com no mínimo 2 carteiras. E eu pedi para vocês gravarem aqui o COIN, tudo bem? Por quê? Porque uma carteira presente em um banco múltiplo é a carteira comercial ou a carteira de investimento. Então, não adianta ele ser um banco múltiplo se ele não tiver uma dessas 2 carteiras. Ele não vai ser considerado um banco múltiplo, tudo bem? Não vai ser considerado um banco múltiplo, tá? Então, a questãozinha clássica de prova é essa aqui, clássica mesmo, tá? Clássica, vai cair em todas as provas. É uma carteira que deve estar presente em um banco múltiplo. Gravo COIN, tá? Carteira comercial ou investimento. Então, a alternativa correta aqui, alternativa A, carteira comercial. Tudo bem? Beleza? Ou a carteira de investimento, tá? Então, o banco múltiplo ele precisa ser constituído com no mínimo 2 carteiras, sendo obrigatoriamente uma delas comercial ou investimento. O nome múltiplo, né, Laís? Significa que ele tem múltiplas atividades, tá? Mas ele precisa ter, para ser considerado um banco múltiplo, ter no mínimo essas 2 carteiras. É aquela questão classicaça de prova, tá? Classicamente. Beleza? E aí eu tenho a diferença, né, entre a carteira comercial e a carteira de investimento. Então, carteira comercial, meu povo, é a carteira de captação de depósito à vista. Então, aqui é a famosa conta corrente. Anota aí, conta corrente, tudo bem? A carteira comercial é a carteira que tem a conta corrente, tá? E é a carteira, obviamente, que o banco exerce a sua atividade comercial, tá? A sua atividade comercial. Qual que é a atividade comercial, tá? Do banco? Suprir, né, toda a população, digamos assim, com crédito, com recursos financeiros, tudo bem? E o banco pode ter a carteira de investimento também, que é a carteira focada na administração de recursos de terceiros. Quando que um banco usa a carteira de investimento ou quando que alguém usa a carteira de investimento? Uma empresa, né, que precisa abrir, de repente, o seu capital, né, precisa emitir debêntures, tudo bem? Então, quando uma empresa precisa fazer isso, tá, para captação de recursos de médio e longo prazo, ela usa um banco de investimento para auxiliá-la nesse processo. Então, vamos pensar que a Juliana Alves, aqui é minha aluna, ela quer abrir uma empresa e já quer abrir uma empresa SA. Ela vai precisar da ajuda de um banco de investimento que tem como papel a administração de recursos de terceiros para ela fazer essa captação de recursos, tá? Questãozinha clássica de prova, essa aqui, ó. Tem como foco realizar operações de captação e financiamento de médio e longo prazo, tá? Foco, realizar operações de captação e financiamento de médio e longo prazo. Quem que é esse cara? Banco de investimento. Alternativa C de casa. Beleza, meu povo lindo? Tipos de investidores que caem na tua prova. Primeiro tipo de investidor é investidor qualificado, tá? Qualificado é o cara que tem R$ 1 milhão e também atesta por escrito, né, a condição de investidor qualificado. Então, o cara que tem
R$ 1 milhão, é um investidor qualificado. Mas não é simplesmente ter R$ 1 milhão, ele tem que atestar, né, essa condição por escrito, tudo bem? Mediante um termo próprio, tá certo? Mediante um termo próprio, beleza? Então, o investidor qualificado é esse cara, tá? Que atesta por escrito ter investimentos, né, superiores a R$ 1 milhão, tá? Então, o cara que tem conhecimento também, enfim, tá? A questão, o termo, né, qualificado significa que é a pessoa realmente qualificada ali para aquele tipo de investimento, tudo bem? Essa questão vai cair para vocês, seja do investidor qualificado ou do investidor profissional, tudo bem? Investidores qualificados, de acordo com a CVM, são pessoas físicas e jurídicas que atestem por escrito que possuem investimentos superiores a R$ 1 milhão. Legal. E o próximo investidor profissional. Quem que é esse cara? Anota aí quem manda no mercado. Seguradoras, instituições financeiras, empresas de capitalização. Quem manda no mercado financeiro, meu povo? Esse cara, inclusive, pode ter um fundo exclusivo. O cara fala assim, eu quero um fundo de investimento só para mim. Então, esse cara pode ter um fundo exclusivo que a gente vai ver lá na frente. E quanto que esse cara precisa ter? 10 milhão, 10 milhão. E também atestar essa condição, né? Atestar essa condição mediante um termo próprio também, tudo bem? Beleza? Então, a questão é muito semelhante à questão que a gente viu agora há pouco aqui, tá certo? São considerados investidores profissionais, segundo a CVM, as pessoas físicas e jurídicas que atestem possuir conhecimento sobre o mercado financeiro e também investimentos em montante superior a R$ 10 milhões agora, que é o investidor profissional. Tudo bem? Investidor profissional. Beleza? Simbora. O que mais que você tem que saber? A multa, né, de 20 milhões, tá? Reclusão. E existe hoje na lavagem de dinheiro também um negócio chamado indisponibilidade de ativos do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Está caindo na prova, tudo que é novo, né, galera? A Anbima vai cobrar, tá? Então, o que significa isso? Indisponibilidade de ativos do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vamos pensar que a minha aluna Sheila aqui, a Sheila, ela foi lá para o Uruguai e ela começou a lavar dinheiro lá no Uruguai. Aí ela pegou o dinheiro que ela lavou lá no Uruguai, ou melhor, de crimes que ela cometeu lá no Uruguai, e veio lavar esse dinheiro no Brasil. Comprou casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, comprou carros importados, e ela montou um baita de um patrimônio aqui com dinheiro que ela, né, trouxe lá do Uruguai, em crimes que ela cometeu no Uruguai. As Nações Unidas, a ONU, através do CSNU, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, vai mandar uma ordem aqui para o Brasil que os bens da Sheila ficam indisponíveis até que ela seja julgada em um processo que está acontecendo contra a lavagem de dinheiro, contra a Sheila lá no Uruguai. Tudo bem? Então, é simples o negócio, tá? Só que o que vai cair na tua prova? Que a Sheila não é mais proprietária daqueles bens, que a Sheila perdeu aqueles bens. É óbvio que não. Até que se prove o contrário, a Sheila é inocente. Tudo bem? Legal. Vamos para a nossa reta final. Vamos pensar aqui que minha aluna Carol, a Carol, ela trabalha dentro da Petrobras e ela descobre que a Petrobras está mudando o seu comando. E o Mário Sérgio Cortella, né, uma pessoa que tem uma baita de uma reputação, uma credibilidade, vai assumir a presidência da Petrobras. Carol, de posse dessa informação privilegiada, compra ações da Petrobras, porque ela tem uma informação que não foi divulgada ao mercado. Carol está praticando nesse momento um crime chamado crime de insider trading, tudo bem? Carol é uma insider trader, que é uma pessoa que está dentro daquele negócio, tá? Eu ainda coloquei aqui para brincar, né? Olha o que a Carol é, ó. Uma pessoa que está ali infiltrada e ela usou aquela informação em proveito próprio ou em proveito de terceiros. Então, Carol praticou um crime de insider trading. Legal?
Responda, então, essa questão para mim, de posse dessa informação. O insider trader é quem? E aí, meu povo? Qual que é a alternativa correta? Yes! Fica mais fácil estudar com Waze, meu povo? Fala aí, fica mais fácil estudar com GPS? Beleza, meu povo? Já era. Resolvido, você respondeu a questão do insider trading. Tudo bem? É a pessoa que tem uma informação privilegiada que ainda não foi divulgada ao mercado. Isso é o insider. Tudo bem? Resolvido. Maravilha. Aí a Carol mandou uma ordem, né? A Carol mandou uma ordem para a corretora dela. Ela mandou a ordem para a corretora dela, tá certo? Mandou a ordem para a corretora, tá? Para comprar ações da Petrobras. Nesse momento, ela avisou a Ellen aqui, Ellen Escobar. Ellen também mandou uma ordem para comprar ações da Petrobras. Avisou Jamile Santana, mandou uma ordem para comprar ações da Petrobras. Avisou Orimar Pisamiglio aqui, e ele mandou uma ordem. E com isso foram várias ordens chegando lá na corretora para compra de ações da Petrobras. Aí aquele operador, ele olha e fala assim, caramba, tem alguma parada acontecendo aqui. Tem alguma parada acontecendo aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou que se ferre as... Quase que eu falo palavrão. Que se ferre as ações que essa galera tá pedindo para comprar aqui. Eu vou comprar essas ações, é para minha corretora aqui, meu. Tudo bem? Eu vou comprar essas ações para minha corretora. Pronto. Que crime que esse cara cometeu? Crime de front runner, tudo bem? Por quê? Qual que é a diferença do front running para o insider trading? Quem comete o crime, tudo bem? Então, alguém me perguntou, aquela questão ali poderia ser front runner? Poderia ser front runner se aquele operador, vendo as ordens de compra chegar, esquece as ordens do cliente e começa a priorizar as ordens para corretor. Essa aqui é a questão do front, tá? Vamos lá. Um operador percebe significativas ordens de compra de determinada ação, sinalizando uma tendência de forte valorização. Sem se preocupar ou passando por cima das ordens dos clientes, ele começa a priorizar ordens de compra dessas ações para a carteira da corretora a que está vinculado. Essa prática é um exemplo de front running. Agora sim é o front running, que é o operador que se antecipou, tudo bem? A Thaís pergunta, professor, e se ele realizar a ordem de compra primeiro e depois realizar a ordem para ele? Vai ser insider ou front? Vai ser insider, tudo bem? Beleza? Se ele realizar a compra para ele, mas aqui, ó, presta atenção só numa coisa, Thaís. Tem que olhar quem é a pessoa que está fazendo isso, tudo bem? Então, se for o diretor da empresa que tem acesso àquela informação privilegiada, insider, tudo bem? Mesmo que ele compre, né? Que ele compre para ele, se ele comprar para terceiros, enfim, isso é um insider. O front não, é o operador. Agora, se o operador ele executou a minha ordem e depois ele começa a fazer isso, esse operador, na verdade, comete o crime do front e o cliente e o diretor ali da empresa, a pessoa que tinha informação privilegiada, comete o crime de insider. Tudo bem? Beleza? Fala para mim que vocês entenderam essa jossa aí. Isso vai cair na prova. Uma das duas, né? Ou front ou insider vai cair para todos vocês. Beleza?